Segunda! Sincera! Segundou, mais uma vez, meus amigos, e antes de começar, eu queria avisar que boa parte das perguntas de hoje foram feitas baseadas em posts que eu fiz no Instagram por causa do show de sábado, que foi o show da minha banda Papercut, tributo a Linkin Park. E no Instagram eu mostrei algumas coisas, mostrei tipo a montagem do meu equipamento lá no dia, passando som, tipo só com o gabinete da guitarra, testando, passando o PA. Postei uns conteúdos do show também, então se você não me segue ainda lá no Instagram, me segue lá, @lucasrzrbm, que eu tô sempre postando algumas coisas do dia a dia aí, guitarrístico. Além de que todas as perguntas do Segundo Sincero são feitas sempre por lá, através da caixinha de perguntas. E é isso aí, vamos lá agora finalmente começar a nossa semaninha com a rodada de perguntas semanal, simbora, sem mais enrolações, para a primeira pergunta. Qual a real diferença entre a PodGo e a HX Stomp? João Henrique. Então, meu velho, a PodGo, pra quem não tá ligado, foi basicamente uma linha que a Line 6 inventou para que a galera tivesse acesso de uma forma custo-benefício aos timbres da linha Helix, ao som dos amplificadores, ao som de todos os pedais clássicos da Line 6, de delays, reverbs e etc. Numa caixa bem compacta com vários chutes, pedal de expressão e com aquela ideia de ser um tudo em um, né? Tipo, ser basicamente uma caixa que vai resolver todos os seus problemas, mas que, diferente da linha Helix, a proposta não é ter, tipo, a máxima qualidade possível em um equipamento, o máximo da tecnologia em um equipamento, saca? Por isso que ele é mais barato, por isso que ele custa mais barato do que, por exemplo, a HX Stomp. É inclusive bem mais barato, tipo uns 30% mais barato. E para ter esse preço mais acessível, alguns cortes foram feitos, saca? Cortes, por exemplo, no processamento de impulse responses. Os IRs que você carrega na PodGo, eles têm metade do processamento dos IRs que você carrega nas outras pedaleiras da linha Helix, como por exemplo a HX Stomp. Tem ou alguns efeitos que são muito pesados, que exigem muito processamento da linha da HX, que não conseguem ser carregados na PodGo. E por último, a diferença que sempre foi a diferença chave para mim é que você não tem tanta liberdade quanto você tem na linha Helix de você criar e manejar e mandar para onde você quiser, fazendo o roteamento de sinal como você bem entender, configurando lá todos os seus blocos independentemente. Você não consegue fazer isso na PodGo. Ela tem um layout muito mais fixo, apenas com uma linha de sinal, ela não tem um sinal paralelo, saca? Que vem na linha Helix, e isso dá uma engessada nas possibilidades do que você tem a fazer. E aí assim, velho, quando ela foi lançada e carregava 11 blocos e a HX Stomp na época carregava apenas 6 blocos, realmente tinha uma compensação aí que fez sentido para muita gente pegar a PodGo, que já era um pacote completo, mais barato, basicamente com quase todos os timbres iguais, idênticos da linha Helix, e que faz todo sentido. Mas que para mim, mesmo nessa situação, só o fato do tipo de processamento e do tipo de roteamento que a HX permite, com toda a liberdade que ela permite, o equipamento para mim sempre foi a HX. E aí, meu velho, com o tempo se passando e as atualizações da HX vindo, ela passando a aceitar 8 blocos e melhorando e refinando cada vez mais o processamento desses danados, desses blocos, aí que realmente a diferença do processamento ficou muito mais clara, em que mesmo com a PodGo tendo blocos a mais do que a HX, o DSP dela morre bem antes, tá? Bem antes do que o da HX, deixando, como eu disse, você engessado no timbre que você for criar. Ah, Lucas, então quer dizer que a PodGo é ruim e o impulso de response dela é fraco e tal? Não é por aí, tá? Ela tem muito som, como eu falei, tem exatamente os mesmos sons de amplificadores, distorções, delays. É um equipamento excelente que traz a alma do som da Line 6 para ele num preço mais barato, já com muitos foot switches, pedal de expressão. Mas que caso você seja um cara feito eu, que precisa desse processamento paralelo, que precisa desse roteamento, que gosta dessa liberdade de controlar cada parâmetro, cada blocozinho do seu timbre, ela não é para você, saca? Mas continua sendo um excelente produto. Espero que tenha respondido. Próxima pergunta. Opinião sobre quando fazer e quando não fazer dobras de guitarra numa mix. Então, lucas.jpg. Velho, então, o grande lance de mixagem é que existe um aspecto criativo muito grande, tá? Em que você vê, tipo, experimentações malucas fugindo totalmente do padrão, tipo, músicas em que a bateria que era pra estar, tipo, de uma forma clássica, tipo, boom e caixa no meio, os pratos espalhados, um pan aberto e tal. Tem gente que simplesmente resolve, numa mix, botar uma bateria, tipo, mais pro lado esquerdo, ou então, tipo, sei lá, num refrão
colocar a bateria só de um lado. E funciona, tá? Funciona. Porque aquilo foi uma escolha criativa na mix com a proposta de expressar o que aquela pessoa estava querendo expressar. E essa foi a forma que ela achou. E eu tô dando esse exemplo um pouco mais esdrúxulo para te dizer que existem alguns tipos de som que de uma forma mais óbvia o pessoal geralmente faz dobra de guitarra, tipo estilos de som mais pesados, de rock, hard rock, metal, mas que ao mesmo tempo você tem bandas como, por exemplo, o Guns N' Roses, em que a mix de todos os discos clássicos é feita como se fosse uma banda ao vivo, né? Tipo, tem a guitarra do Slash de um lado, a guitarra do Easy do outro lado, são eles dois tocando sons de guitarra bem diferentes e coisas bem diferentes, o que seria bem contrário, né, para dar aquele punch, aquela massa sonora, mas que isso na mix termina imprimindo um outro tipo de característica, um outro tipo de identidade, que é mais balanço na música, né? Confere um groove diferente, e esse é um dos motivos do Guns N' Roses ter esse swing, né? Ter esse groove a mais, não ser aquele som tão pedra, né? Tão lapada na cara, saca? As guitarras, elas dançam bastante. E, logicamente, são muito bem arranjadas e se completam, né? Em alguns momentos existe essa característica, né, de parede de som de guitarra fazendo a mesma coisa, mas em vários momentos elas estão fazendo coisas diferentes e se completando, dando um balanço, um movimento muito massa na mix. Então, assim, tem que testar, tá? E não apenas testar, tipo, fazer a dobra, e aí testar, tipo, com duas guitarras e testar apenas com a guitarra mais para um lado ou mais para o centro, saca? Tem que testar com a dobra e testar com apenas uma guitarra, mas tentando complementar esse outro espaço de alguma forma, seja com teclado, seja com a percussão, seja com algum elemento criativo na mix, porque senão você sempre vai achar que com duas guitarras tá mais legal, exatamente porque tem mais guitarra em todo lugar. Então é isso, tem que testar e testar dessa forma que eu tô te falando, sempre tentando complementar, quando você não for usar dobra de guitarra, o som dessa segunda guitarra com alguma outra coisa de alguma outra forma. A não ser que o objetivo seja realmente, né, deixar esse buraco mesmo aí na mix. Tá vendo que não tem resposta? Tem que testar, velho. Em resumo, é isso. Uma coisa que ajuda muito também são referências, né? Se você tem uma referência clara de um tipo de mix que você quer chegar, procura saber como aquela música foi gravada e tenta seguir aquele padrão de gravação de som de guitarra. Pode funcionar, beleza? Próxima pergunta. Nunca aconteceu de dar uma paletada poderosa e ele mandar o transmissor pro chão sem querer? Gus Souza Marcondes. Velhão, ainda não, porque o transmissor que eu uso, que é o da Moore, até hoje, que é o AirP10, né? AirP10, que é esse aqui, ele fica extremamente muito fixo, tá? Muito fixo na guitarra. E ele é construído de uma forma que você deixa ele envergado aqui no corpo, que sua mão não passa por ele, saca? E olha que eu costumo tocar, né, de uma forma bem agressiva, balançando bastante a mão, e nunca aconteceu. E mesmo se bater, não era pra eu estar fazendo isso não, mas mesmo se bater, aparentemente ele não sai do lugar. Mas já aconteceu comigo uma coisa um pouco mais absurda, que foi com o receptor plugado no pedal de wah-wah. Tava numa posição em que o meu pé, quando eu pisei no pedal de wah-wah, a sobrinha do tênis terminou apertando o botão de canal, velho. De canal do transmissor. Foi no pedal de wah-wah pequeno da Rotone, o Soul Press 2, e aí o transmissor tava meio que paralelo a ele, e eu pisei no wah-wah e o meu pé foi exatamente no botão de canal. E o som da guitarra sumiu no meio do show. E foi no show de carnaval, tá? No meio da rua, palco gigante para milhares de pessoas. E aí, meu amigo, muito sangue frio na hora para observar o que tá acontecendo, entender e detectar. Na hora veio o Hold, diretor de palco, chegou perto para tentar identificar o problema. Por sorte, eu identifiquei rápido, apertei lá, voltei pro canal original e até disse pro diretor de palco: velho, eu pisei no botão de troca de canal do transmissor. O diretor de palco, puta que pariu, não acredito não, velho. E foi muito real, aconteceu. Mas aí foi vacilo meu, né? Ao invés de deixar o transmissor paralelo assim, ao wah-wah, era só ter deixado ele para baixo, que isso não teria acontecido. Beleza? Próxima pergunta. O que você faz com afinações diferentes tocando ao vivo? HX Stomp. Piso e ela troca afinação para mim. Para ter um aspecto estéreo, você utiliza aquele atraso curtíssimo no delay ou outro mecanismo? A HX Stomp, ela tem um expansor de imagem estéreo. Sensacional. O que o Devil pediu além da alma no pacto para ter um timbre assim? Timbre bonito da HX Stomp, velho. Plugou, tá pronto.
Sonzeira explica como usou HX no show e deixa link de venda dos seus presets IR, etc. Então, Dave Jordan, Ramon Franco Bastos, Hudson F. Lima e Félix Pérez. Eu respondi aí brevemente, né? Basicamente tudo é HX Stomp, mas tem um vídeo aqui no canal todo dedicado a esse preset que eu utilizo para tocar no tributo ao Linkin Park, que eu explico isso aí, velho, detalhadamente. Vou deixar aqui no card, tá? Falo sobre tudo, sobre roteamento, sobre o timbre, sobre modificação de afinação, sobre expansão estéreo, sobre tudo. E também disponibilizo o meu pacote de timbres da HX Stomp, que tem som de tudo, tá? E aí você pode ou comprar o pacote, ou também ter acesso ao meu curso de timbres, que é o Todos os Timbres, que além de ter os presets da HX Stomp e de outras pedaleiras, tem uma porrada de aula de som de guitarra, desde como você pensar o timbre, de como você timbrar suas pedaleiras, até a mixagem final no computador, tá certo? Isso aí. Próxima pergunta. Spotify ajuda ou atrapalha as descobertas de novas bandas? Ricardo Vasque. Rapaz, pra mim, ajuda bastante, tá? Eu não sei dizer como é para as pessoas da nova geração que já nasceram e foram criadas com acesso ao Spotify, mas eu que sou um senhor de 31 anos e que vivi a minha adolescência, tipo, muito buscando novos sons, tipo, indo atrás bastante de loja de discos, passando tardes depois da escola em lojas de discos, tipo, só pra botar o disco pra passar e ouvir aquele 1 minuto de música pra conhecer mais coisa. E que basicamente eu parei de fazer isso quando a internet começou a ser mais viável aqui no Brasil. E aí essa busca por novas bandas tornou-se muito mais fácil. Eu acredito que se desde o começo existissem ferramentas como Spotify, teria sido muito mais simples. Claro, pode ser que seja um pouco menos romântico, né? A movimentação de você, tipo, ficar girando e procurando bandas com o dedo, ser muito menos romântico do que, tipo, você juntar uma galera da escola e ir caçar novas bandas, né, nas livrarias e lojas de disco. Mais ou menos pra mim, quando essa possibilidade começou a existir com a internet, isso facilitou bastante e eu passei a conhecer muito mais coisas do que eu conhecia antes, garimpando, né, e achando de vez em nunca alguma coisa que fosse interessante. E você? O que é que você acha? Spotify é útil? Você acha ele bacana na sua vida? Ele te ajuda a conhecer novas bandas? Diz aí nos comentários, beleza? Próxima pergunta. Fala dos teus hobbies fora da música, o que você faz pra se distrair que não envolve guitarras? O Alessandro, meu velho, eu sou um cara muito tranquilo, viu? A dose de doideira da minha vida, ela termina sendo basicamente o fato de eu ser músico, o fato de eu trabalhar com produção musical e audiovisual. Então a cota de doideira na minha vida já, tipo, é muito bem suprida por isso, saca? Então quando eu não tô fazendo algo relacionado a isso, eu só quero relaxar e ficar de boa. Eu moro em Recife, uma cidade que apesar de diversos problemas, é uma cidade muito bonita. Eu moro, tipo, na frente aqui da praia. Eu costumo ir pelo menos, tá? 2 vezes, colocar o pezinho na areia, ver o sol se pôr e respirar um ar puro da natureza, saca? E fazer isso acompanhado da galera, falando muita água, conversando muita besteira, é o oásis, meu velho. É o ideal, saca? Inclusive, aconselho aí, quem tiver levando a vida muito estressada, velho, tenta dar um pulinho, pô, em alguma forma de natureza. Se não for uma praia, pode ser uma floresta, pode ser uma cachoeira, pode ser alguma coisa desse tipo, saca? Vale muito a pena. Beleza, beleza? E essa foi a última pergunta da semana. Tenham todos uma excelente semana. Agora que finalmente o ano começou, né? Passou o carnaval. Bora nessa que esse ano vai ser massa. Já está sendo massa. Beleza, beleza? Então, não esquece aí de se inscrever no canal. Tem uma galera, pô, que assiste aqui os vídeos e não clica aí no se inscrever. Eu não entendo por quê. Como sempre, comenta literalmente qualquer coisa aí embaixo, porque ajuda aí na distribuição do vídeo. Deixa o like. E se quiser ajudar mais ainda, clica aí em Seja Membro, que a partir de R$5 você já pode ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!